Quantos sonhos tu já deixaste para trás? Já colocaste de lado por medo, por insegurança, por incerteza, por dúvidas? E quantos ainda estão por aí à espera que tu decidas, que tu escolhas trazer esses sonhos à vida, que tu escolhas trazer esses sonhos para a tua realidade, que tu te escolhas? Eu ontem lancei um manifesto curto, mas bem profundo. E mais do que um manifesto, ele é um chamado. É um convite. É um convite para todas as mulheres que estão cansadas de apenas sonhar e querem começar de facto a realizar. Porque esse podcast é sobre, sim, não colocar limites nos teus sonhos, sonhares e ousares sonhar sem limites. E como eu digo sempre, nem o céu é o limite para nós. O céu é simplesmente um espaço azul de muitas oportunidades e possibilidades infinitas até. Mas esse manifesto é justamente esse convite para que mais mulheres ousem se colocar em ação para que os seus sonhos se transformem numa realidade. E esse vídeo ele nasceu de uma certeza que eu carrego comigo, que é: o mundo precisa de mais mulheres sonhadoras, mas principalmente mulheres que sejam sonhadoras em ação, aquelas que realmente vão para o campo da batalha, que vão para a arena e lutam pela realização dos seus sonhos. E ainda a ver tudo com isso aqui, eu tenho uma novidade, tá? Que vai começar a partir deste episódio, que é algo que eu sempre quis fazer. É um sonho meu, assim, de muito tempo mesmo. Para algumas pessoas não é nada. Para algumas pessoas pode ser completamente insignificante, mas para mim vale muito. É para mim quase como uma prova de tudo que eu estou a construir, de tudo que eu estou a fazer e que muitas vezes os nossos sonhos, por mais que eles sejam pequenos aos olhos de algumas pessoas, por mais que eles sejam insignificantes até aos olhos de algumas pessoas, ainda assim eles são nossos sonhos e eles podem sim se tornar numa realidade. Eu já explico mais sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui, mas antes, Jesus, eu sempre quis dizer isso, gente. Produção, solta a vinheta. Aguenta-me, tá? Gente, alô, estrela da minha vida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa, ok? O que vocês acabaram de ver pode parecer assim uma coisa bem besta, até porque, gente, não tem nem 10 segundos. É muito rápido. Mas eu quando comecei na internet, eu comecei a produzir conteúdo na internet de uma forma mais consistente e com um objetivo muito claro, digamos assim, em 2017 com um blog. Okay? Em 2019, nós começamos esse podcast, o Sonhar Sem Limites Podcast, e para mim foi uma forma de eu começar, digamos assim, todo esse movimento e tudo que vocês têm vindo a acompanhar até aqui e que vão acompanhar daqui para frente. Se tu acabaste de chegar por aqui, seja muito bem-vinda, ok? Bem-vinda a esse movimento, bem-vinda a esse podcast. E é tudo que nós estamos a construir aqui nos bastidores e que aparece em formato de um vídeo semanal para vocês. Mas eu quando comecei no podcast, depois de obviamente ter superado muitas críticas, muitos medos, muitos bloqueios internos, principalmente em relação à minha voz e ao meu sotaque, porque eu ouvi de diversas pessoas em diversos momentos que o facto de eu ter sotaque seria quase que impossível eu fazer o que eu faço hoje. E eu sabia que eu queria fazer o que eu faço hoje. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas, eu sempre soube que de alguma forma eu queria ser útil para as pessoas. E o podcast para mim é uma concretização disso. É uma realização desse sonho. E eu ter enfrentado essas vozes e esses medos, ok? De que isso provavelmente não seria possível por causa do meu sotaque, algo que é meu, que Deus decidiu me dar. Para mim, era uma coisa completamente impensável. E eu tive que, obviamente, transpor essa barreira para começar o podcast e usar literalmente a minha voz para chegar
em vários cantos do mundo. Nós somos ouvidos em mais de 17 países. É muita gente, né? E quando eu comecei o podcast, obviamente, algumas pessoas começaram a dizer que eu deveria ir para o YouTube, não é? Ali em 2018, 2019, 2020. Quando as pessoas começaram a me trazer isso, que ouviam e... Ai, tu poderias colocar no YouTube isso tudo. Só que o podcast era em áudio na altura. Não havia essa parte do vídeo. Não era um videocast, digamos assim, não é? Então, eu ficava naquela... Pá... E eu assistia os vídeos no YouTube na altura, que era ainda uma coisa muito raiz, se é que eu posso utilizar essa palavra. E eu via os youtubers a dizerem isso e eu pensava, gente, também quero mandar a produção soltar a vinheta. Então, estou muito feliz, de verdade. E quando eu comecei o podcast, nós tínhamos uma introdução. Eu fazia o podcast completamente sozinha, trazia o podcast em formato de áudio, mas ainda assim já tive esse cuidado de trazer uma introdução e trazer uma outro também, não é? Para o podcast, por isso se fores ouvir os primeiros podcasts. E é bom até que vocês ouçam esse início, que é vocês perceberem que a confiança que eu tenho hoje a falar por uma câmara, a gravar um podcast, não foi algo do nada. Foi uma construção. Foi uma construção da prática consistente de me comunicar, de falar, de trazer as minhas ideias. Então, eu aprendi muitas coisas que eu utilizo hoje nesse formato que vocês veem, justamente porque eu tive essa escola de ter gravado sozinha, ter editado sozinha vários episódios de podcast e aprendi muito na Mara ali mesmo. Então, trazer esse formato agora, não só em vídeo, mas poder ir acrescentando essas coisas, para mim, tem um significado enorme. E se tu acabaste de chegar, seja bem-vinda. Se tu já estás cá há algum tempo, obrigada por estares aqui, por acompanhares a nossa jornada. Eu já vou explicar um pouco sobre esse movimento que nós estamos a criar e este momento que nós estamos a viver. Mas, de verdade, e se tu te identificas, se tu sentes que aqui é o lugar onde tu queres estar, eu estou cá para isso, ok? Inscreve-te no canal, segue, se estiveres no Spotify, e vem fazer parte desse momento. Eu vou deixar o link do manifesto, não é? Desse vídeo que eu falei no início do programa, que é para vocês assistirem o vídeo na íntegra, porque a vinheta é só um pequeno passo, um pequeno pormenor, mas quando vocês assistirem o vídeo todo, que ele não é muito grande, não tem nem 2 minutos, mas ele explica, ele compila ali a mensagem que eu quero trazer. Mas vamos entrar na nossa conversa de hoje. Eu trago o título deste episódio como uma provocação mesmo, não é? Porque eu sei que é muito fácil muitas vezes nós nos sentirmos parte de algo, ou nós sentirmos que nós estamos a sonhar alto e que nós somos uma sonhadora nata. Tudo bem. Mas daí, os nossos sonhos saírem de apenas sonhos e se transformarem numa realidade da nossa vida, existe um gap grande nesse sentido, não é? Porque os nossos sonhos, eles são sonhos, são desejos que nós temos. Não necessariamente eles vão se tornar realidade. E aqui é que entra uma pequena, grande diferença entre as mulheres que são apenas sonhadoras e aquelas que eu, carinhosamente, denomino de sonhadoras em ação. Porque são essas que, de facto, mudam o mundo ao redor delas. Quando nós falamos de uma mulher que é sonhadora, é uma mulher que sim, ela tem um desejo muito grande de alcançar algo. No entanto, ela pode não ter compromisso com esse desejo. Quando nós falamos de uma sonhadora em ação, aí já estamos a falar de uma mulher que age em prol dos sonhos dela. Que ela não só sonha, mas ela está comprometida em realizar os sonhos dela. E como ela tem esse compromisso com o desejo dela, ela faz o que tem que fazer. Os sonhos dela têm uma intenção muito forte por trás e existe uma ação para fazer com que esses sonhos aconteçam. O Tony Robbins, uma vez, numa das leituras de um dos livros dele que eu fiz, acho que é o The Giant Within, eu não sei qual foi a tradução que eles fizeram para o português, tá? Ele basicamente dizia algo como: o conhecimento não é poder. Ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, não é? O conhecimento é um potencial poder. A ação
Quando eu li aquilo, eu pensei, faz todo sentido. Porque conhecimento por conhecimento, várias pessoas têm. O que é que transforma um conhecimento em algo transformador e catalisador de transformação real na vida de uma pessoa? É a ação que a pessoa tem a partir do conhecimento que ela adquiriu. Com os nossos sonhos é exatamente igual. Tu podes ter uma sonhadora comum, aquela pessoa que só sonha, que tem muitos sonhos, que eu gostaria muito de ter isso, eu gostaria muito de fazer isso, mas nunca faz nada. Ou tu podes ser uma sonhadora em ação, que é aquela mulher que ela vai para o campo de batalha. Ela enfrenta os medos, ela ultrapassa os bloqueios, as dúvidas, as incertezas, o que ela tiver. Ela vai contra isso tudo para que os sonhos dela se tornem uma realidade na vida dela. Porque eu digo sempre às pessoas, se tu podes sonhar, tu podes realizar. A diferença se tu vais realizar ou não é o quanto estás comprometida em fazer o que é preciso para tu chegares lá. Inclusive, um dos exercícios que nós temos dentro do CDS, o Coragem de Ser, é o que eu chamo de pirâmide dos sonhos. O que é uma pirâmide dos sonhos? É nós olharmos os nossos sonhos como o topo da pirâmide, mas entendermos que para eu chegar no topo da pirâmide existe todo um degrau que é preciso subir e, obviamente, cada pirâmide tem o seu tamanho, porque tudo depende do tamanho desse sonho, do tamanho daquilo que queres ter, daquilo que tu queres conquistar, que é o topo da pirâmide. E tudo isso, da base até o topo, tu precisas fazer. Porque se tu estás aqui na base, só estás a olhar para ele e pensar, tem um sonho bonito, mas não propriamente é realizável, é palpável. A segunda diferença entre uma mulher que é sonhadora e uma mulher que é uma sonhadora em ação é que a sonhadora, ela está sempre à espera de condições perfeitas, de momentos perfeitos, de oportunidades e possibilidades que surjam magicamente. Uma sonhadora em ação, não. Ela dá os primeiros passos que ela tiver que dar, por mais imperfeitos que eles sejam, por mais incertos que eles sejam. E ela sabe que vai ser com cada passo que ela vai dar que toda uma possibilidade de coisas vão se desvendar à frente dela. Que vai ser a partir desses pequenos passos que ela vai estar a construir algo maior. Ela não espera por condições perfeitas. Ela não espera que alguém ou algo aconteça na vida dela para que ela haja. Ela sabe que ela precisa agir para que esse algo aconteça na vida dela. Porque muitas vezes, quando eu vejo as pessoas dizer, se eu tivesse isso, eu faria XYZ. Se isto aqui acontecer, eu vou conseguir fazer isso, XYZ. E elas meio que ficam à espera, sabem, que essas coisas aconteçam. E elas não entendem que, para eu ter alguma coisa, para que eu consiga ter aquela condição perfeita, para que eu consiga ter aquela oportunidade, eu preciso de antes ter um comportamento que me leva ali. Ou seja, são ações que eu preciso ter, são posturas, são compromissos que eu preciso ter. E essa também é uma das grandes diferenças entre uma mulher que só é sonhadora ou uma mulher que é uma sonhadora em ação. A terceira grande diferença que eu coloquei aqui para falar convosco, que para mim separa muito uma da outra, é que a sonhadora, ela quer muito ser reconhecida. Edu, mas isso é errado? É óbvio que não é errado. No entanto, muitas vezes ela própria nem se reconhece. Ela própria não se dá os créditos. Ela própria não se valoriza. A sonhadora em ação, não. Inclusive, ela só tem essa capacidade de agir e ter as ações necessárias para chegar na realização dos sonhos dela, justamente porque ela se reconhece primeiro, antes do mundo a reconhecer. Ela reconhece as suas capacidades, ela reconhece as suas habilidades, ela reconhece as suas competências. Eu gosto muito de dizer que eu sou a primeira aluna e a primeira pessoa que vive na pele aquilo que eu ensino. Porque uma das coisas que eu faço muito é justamente isso. É me reconhecer. Reconhecer o meu potencial antes de todo mundo. Se eu não fizesse isso, o podcast ele não existiria, por exemplo. Porque se eu não reconhecesse que eu tenho a capacidade de trazer uma mensagem que pode mudar a vida de outras pessoas, que aquilo que eu sei pode ser útil para outras pessoas e pode ser transformador na vida de outras pessoas, eu nem começaria. Se eu não acreditasse que eu tenho potencial, que eu tenho capacidade, que eu tenho habilidades que ainda podem ser desenvolvidas, que ainda podem ser melhoradas, mas que só vão se eu começar a dar aqueles primeiros passos imperfeitos que nós falamos anteriormente,
eu nem sequer começaria. Eu nem sequer faria. Então, entende uma coisa. Antes de tu quereres que o mundo te reconheça, tu precisas te reconhecer. Se tu não te reconheces, se tu não achas que tu és capaz, se tu não achas que tu tens o que é preciso e começas a dar aqueles primeiros e pequenos passos, muitas vezes imperfeitos, muitas vezes incertos, muitas vezes com dúvida e com medo. Sim, porque se nós esperarmos que os nossos medos eles desapareçam antes de nós fazermos alguma coisa, nós estamos a retroalimentar esse medo. Porque o nosso medo, ele se alimenta da nossa falta de ação. Eu só deixo de ter medo de fazer alguma coisa quando eu faço essa coisa, por muitas vezes, até que eu entenda que eu não preciso ter medo para fazer essa coisa. Eu adoro gravar o podcast. Mas hoje, para mim, é fácil sentar e falar para um microfone, falar para uma câmera, simplesmente porque eu já fiz vezes suficiente para ser menos difícil. Não é que seja mais fácil, mas é menos difícil. Então, nós precisamos de nos reconhecer primeiro. Nós precisamos de entender que nós temos essa capacidade antes de querer que os outros reconheçam essa capacidade em nós. Porque muitas vezes as pessoas até reconhecem que tu tens uma certa capacidade, ok? Só que, como tu não reconheces isso, por mais que as pessoas te digam, nossa, tu tens muito potencial para fazer isso, pensas, eu? Nunca! E se calhar tu até tens. Só que tu não reconheces isso em ti. Então, uma das primeiras grandes coisas que diferenciam, de facto, uma mulher que é sonhadora e uma mulher que é a sonhadora que está em ação, de facto, é justamente esse ponto. Uma sonhadora comum ou uma sonhadora em ação? Quem tu és nesse momento ou quem tu queres te tornar? Porque entende, a nossa identidade ela é mutável. Tu podes sim mudar aquilo que tu te identificas hoje como sendo quem tu és. Tu podes. Se tu queres te tornar uma mulher mais disciplinada, se tu queres te tornar uma mulher mais comunicativa, se tu queres te tornar uma mulher mais posicionada, mais livre, mais realizada, o que for que tu queiras, tu podes começar a construir isso. Como é que tu começas a construir isso? Quebrando certos padrões, enfrentando os teus medos, te colocando em ação, deixando de ser uma sonhadora comum e começando a ser uma sonhadora em ação. Por isso eu, de verdade, recomendo muito, ok? Que tu cliques no link que está cá na descrição e assistas, de facto, esse vídeo. Porque eu acredito que tu vais sentir alguma coisa depois de assistir esse vídeo. Foi um vídeo que eu tive um prazer enorme de gravar. Eu trabalho pra cacete. Mas foi muito prazeroso, porque é isso também que eu preciso que as pessoas entendam. Eu não estou a dizer que tudo vai ser mais fácil. Não vai. Mas vai ser muito mais prazeroso. Vai ser muito mais prazeroso quando tu estiveres realmente a fazer algo em prol da realização dos teus sonhos. Não é que não vai ser difícil, não é que tu vais acordar todos os dias com aquela motivação lá em cima para fazer acontecer. Mas vai te dar prazer de saber que, pô, eu estou a fazer algo que eu acredito. Eu estou a fazer algo que faz sentido para mim. Eu estou a fazer algo que eu sinto que vale a pena ser feito. Que vale a pena ser criado. Tá, Edu, mas por quê que mesmo eu, sendo uma sonhadora e tendo assim vários sonhos, eu não consigo ser uma sonhadora em ação? Por que é tão difícil eu agir em prol da realização dos meus sonhos? Eu poderia trazer uma infinidade de motivos, tá? Mas eu vou te trazer 3, que são 3 que para mim pesaram muito e que até hoje, quando eu falo às pessoas sobre ter coragem de ser, é sobre todos os dias tu fazeres uma escolha corajosa. E eu todos os dias faço essas escolhas. Então, o primeiro motivo que eu vejo que dificulta muito a ação, porque eu própria enfrento isso no meu dia a dia e querendo ou não, como já tenho uma bagagem maior, não é? Eu tenho que muitas vezes ir buscar aos meus próprios ensinamentos, aquilo que eu ensino às minhas alunas dentro do CDS, essas ferramentas para lidar com as dificuldades e os desafios do dia a dia. E o primeiro desse motivo, gente, é o medo. Medo de fracassar, medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de não ser tão boa o suficiente. É real. Não pensem que as pessoas quando falam sobre essas coisas que é conversa simplesmente das pessoas. É real. E provavelmente o que está a paralisar-te, o que está a impedir-te de agir nesse momento, pode ser exatamente esse medo.
o medo de rejeição, o medo de julgamento, o medo de fracassar. E muitas vezes tu nem sequer sabes que são esses medos que te impedem. E muitas vezes tu és a pessoa que julga outras mulheres quando tu as vês em ação. E por tu seres a pessoa que julga e tu fazeres parte desse coloio de pessoas que julgam, tu tens medo de ser julgada. Ou provavelmente tu até nem és essa pessoa. Tu quando vês, tu pensas, nossa senhora, bato palmas. Bato palmas para ela. Eu lembrei-me agora de uma situação. Não sei se tu sabes quem é a Yolanda Tati. Eu sei que a Yolanda não vai ver esse vídeo, né? Mas quando a Yolanda começou muito no início no YouTube, e ela assim com aquela toda a extravagância dela, aquela criatividade, a forma de vestir, os batons que ela utilizava, isso tudo, estava a ver um vídeo dela e estava fascinada. Eu obviamente não sou assim, né? Sou muito mais minimalista nesse sentido. Mas eu estava a ver aquele vídeo e eu só estava a pensar, gente, que incrível que ela está a fazer, esse conteúdo que ela está a criar. E eu me lembro de ter mostrado para alguém e a pessoa disse, nossa, para que ela está a passar essa vergonha? Eu pensei, gente, eu tô animada aqui, por que vocês estão a colocar defeito nisso, sabe? E eu achava que era incrível, completamente. Então, eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes tu não és a pessoa que julga, tá? Mas tu vês outras pessoas julgarem. Tu achas algo que é incrível, tu mostras, nossa, olha isso. E a pessoa, e tu pensas, nossa, se eu fizer também eu vou ser julgada pelas pessoas, não é? E no começo todo mundo te julga, a verdade é essa. Fica preparada para isso, sabe? Eu acho que o maior conselho que eu posso te dar de verdade é aprende a lidar com o julgamento das pessoas. Aprende a não precisar da permissão e da validação das pessoas para criar as coisas que tu queres criar. As coisas que realmente pulsam dentro de ti, sabe? Aquelas coisas que parece que saltam pelos teus poros. Que os teus olhos brilham quando veem alguma coisa nesse sentido acontecer. Porque se tu fores ficar muito presa a esse medo dos julgamentos, isso, e nós já temos outros episódios, vários episódios onde a gente fala sobre isso aqui, tu vais ficar realmente paralisada. Tu não vais conseguir fazer nada. Então aprende de facto a entender primeiro de onde é que esses medos vêm, porque eu digo muitas pessoas, a nossa mente, ela recebe informação pela visão ou pela audição. São as maiores formas da nossa mente de ter, digamos que, inputs na nossa mente. Se eu não fico atenta e faço essa autoanálise, essa autoinvestigação para entender realmente de onde é que estão a vir essas informações que estão a deixar-me com medo, que estão a paralisar-me, impedir-me de criar as coisas que eu quero, eu nunca vou criar nada. Então, a primeira coisa, obviamente, é isso, tá? Entende o que exatamente que está a paralisar-te. Se é um medo, o que é esse medo? Eu gosto de dizer às pessoas para dar nome às coisas. Deem nome às coisas. Eu digo isso muito aos meus alunos. Deem nome aos vossos medos. Entendam de facto o que é que eles são. O segundo motivo pelo qual tu podes eventualmente não estar a agir é a falta de apoio e a falta de referências. Querendo ou não, nós não somos bichos do mato. Nós somos seres humanos e seres humanos são sociais. Nós precisamos de nos sentir partes e nos sentir pertencentes a algum lugar. Inclusive, na pirâmide de Maslow, pertencimento é um dos pilares, certo? Então, quando eu sinto que eu não tenho esse apoio de outras pessoas, ou quando eu sinto que eu não tenho referências de alguma coisa que eu quero fazer, eu paraliso. É difícil para mim agir sabendo que se calhar as pessoas que estão à minha volta não vão apoiar a minha ideia. Porque nós precisamos de apoio. Mas, no entanto, se nós ficarmos sempre à espera do apoio das pessoas e não fizermos aquilo que nós queremos fazer, acredita, nós nunca vamos fazer nada. Porque muitas vezes as pessoas só vão começar a te apoiar quando elas perceberem que aquilo que estás a fazer é, de certa forma, benéfico ou vantajoso se elas te ajudarem a fazer isso. Não julguem, ok? O ser humano é assim. O ser humano, infelizmente, chegou a um ponto da humanidade que parece que as pessoas só vão genuinamente levar a sério aquilo que tu estás a fazer, primeiro, quando elas perceberem que tu levas a sério aquilo que tu estás a fazer. E segundo, quando elas perceberem que a vantagem, o benefício de te ajudar é muito maior do que não te ajudar.
E muitas vezes isso vai levar um certo tempo. Que não pode, ok? Que tu não podes depender desse apoio para ir fazer as coisas. Começa a fazer. Mesmo que tu não tenhas apoio, tenta buscar essas referências, não é? Porque muitas vezes essa falta de referência e essa falta de apoio, as duas coisas juntas, faz com que tu fiques num círculo muito mais complicado, ok? Apoio, se tu não tiveres apoio à volta, tenta fazer parte de comunidade de mulheres que se apoiam de verdade. Não aquelas comunidades de mulheres que estão ali e parece que estão à espera de uma falha tua. Pode dizer, olha essa, isso não é o lugar onde tu queres estar, não é o ambiente onde tu queres estar, ok? Procura por comunidades e pessoas que realmente estejam ali para vibrar contigo, vibrar as tuas conquistas. Isso é, inclusive, um dos motivos pelo qual decidi criar uma comunidade dentro do CDS, para as mulheres terem esse suporte, essa abertura de partilhar uma dificuldade que estão a ter dentro das suas vidas ou das suas carreiras, dos seus negócios. De repente, uma coisa que elas fazem muito, que eu gosto muito, é quando uma tem, por exemplo, a ideia de um negócio e está a pensar em alguma coisa, começa a mandar ali, olha, tive a ideia de fazer isso, o que é que vocês acham? Muitas vezes antes de eu responder, elas todas já tiveram tantas ideias, já deram tantas ideias que eu chego lá e eu penso, gente, o que é que eu vou dizer? Tá ótimo, tá ótimo. Óbvio, eu dou sempre a minha opinião e saliento ali alguns pontos que elas têm que ter em mais atenção para aquele projeto em específico, para aquela ideia, para aquela situação, aquela dificuldade, enfim. Mas eu gosto de ver esse apoio. Eu gosto de ver, e principalmente quando elas conquistam alguma coisa, nossa, é maravilhoso ver o apoio delas. Então, fazeres parte de comunidades como essa, sem dúvida, tá? Se tu não tiveres apoio ao pé, esse tipo de apoio vai te ajudar, sim, a seguir em frente e a agir em prol da realização dos teus sonhos. E em relação a referências, obviamente que estás dentro de uma comunidade que tenham mulheres que estão a concretizar e realizar coisas, vão ser uma referência para ti de que, é possível ser feito. Mas muitas vezes, quando nós não conseguimos ter uma referência de pessoas que realizaram algo, entende uma coisa. Tu podes ser exatamente aquilo que falta para que exista essa referência. Enquanto tu continuares a te esconder, essa referência nunca vai existir. Enquanto tu continuares a te esconder, ninguém vai saber que isso existe, que é possível. Entendes? Então, busca referências muito em pessoas que já fizeram algo similar. Ok? Eu, por exemplo, tá? Eu estudo muito e leio muito e vejo documentários, enfim, de biografias de pessoas que já realizaram algo semelhante, que estão num ramo semelhante àquilo que eu quero seguir, porque justamente, por mais que não sejam pessoas que tenham a mesma descendência que eu tive, que não tenham a mesma criação, que não foram da mesma realidade, eu ainda assim consigo ter um ponto de referência de aquilo que é possível ser feito e perceber que isso é que é o segredo, que muitas pessoas não conseguem perceber como é que eu encaixo isso dentro da minha realidade e dentro da minha vida. Porque se eu entendo, tudo bem, a realidade dessa pessoa é aquela, não tem nada a ver com a minha realidade. No entanto, eu consigo tirar um contexto, consigo tirar alguns insights, consigo tirar algumas ideias daquilo que aquela pessoa fez e trazer isso para a minha realidade. Boa, vale a pena. Eu vou fazer acontecer. Entendes? Então, muitas vezes quando tu não tens referências, que tu olhes e digas, nossa, é uma referência para mim, tu vais ter que ser essa referência. Aceita isso. Dá um medo? Dá. Mas tu vais ter que ser essa referência. E a única coisa que podes fazer é buscar referências em outros lugares, em outras pessoas, para te alimentares disso e fazer o que tem que ser feito. E o terceiro motivo pelo qual muitas vezes é difícil para chuchu reagir, agir em prol dos teus sonhos é esse sistema que está completamente fora do teu controle, mas que o tempo todo, durante anos, eu falo sobre isso no vídeo, tenta calar e silenciar vozes
femininas. Vozes de mulheres que querem ocupar um determinado espaço. Porque pensa bem, minha amiga. Que quiseram. Ok? Graças a muitas outras sonhadoras em ação, hoje nós podemos estar aqui, podemos fazer muito daquilo que nós quisermos. Se nós quisermos, nós podemos sim conseguir ser quem nós quisermos ser. Óbvio, enfrentando alguns limites, desafios, mas isso é a vida, tá? Não vamos nos vitimizar por causa disso. Mas nós quiseram nos ensinar a vida toda de que nós não podíamos fazer coisas básicas. Negaram-nos durante anos, e muitas mulheres nesse momento, em outros países, em outras realidades, ainda são negadas acesso à educação, à escolha do próprio marido. Ou, aliás, a escolha de sequer se elas querem ter um marido. Então, foram muitos anos em que nós fomos negadas de coisas como conduzir, porque achavam que nós não éramos capazes de conduzir, tipo, que é uma coisa bué difícil. Certo? O direito ao voto. Há cargos de liderança. Muitas mulheres na história nem sequer são conhecidas e tiveram grandes feitos tecnológicos, grandes feitos na evolução da medicina e coisas do gênero que nós nunca sequer vamos ouvir falar, porque naquela altura, né, gente, elas faziam, isso é revolta, né, vocês já sabem, elas faziam e davam seu contributo para alguns projetos, mas o nome delas nem sequer aparecia naquele papel, por serem mulheres. Verdade, sempre tiveram medo de nós, não querem aceitar, não é? Mas essa é a verdade, certo? Então, o que eu quero que tu entendas? Se esse sistema existe e se durante tantos anos foram acontecendo coisas assim e tu, querendo ou não, foste vendo, ouvindo, lendo, presenciando, vivenciando muitas vezes esse sistema tentar calar vozes das mulheres e tentar aniquilar completamente o sucesso das mulheres, ver as mulheres que têm condições de serem promovidas de repente dentro da empresa onde tu trabalhas, mas terem as pernas cortadas o tempo todo, é óbvio que tu tens medo de agir. É óbvio que é difícil para ti dar um passo. Porque tu não queres ter que passar por isso. Só que para nós mudarmos a história como outras mulheres mudaram, nós precisamos sim desafiar esse sistema. Nós precisamos sim enfrentá-lo. Isso não estava no meu roteiro falar, mas eu senti agora de falar isso. Isso quer dizer que tu vais precisar de sair à rua, levantar cartazes, não sei o quê, papapá, e fazer manifestações e ser uma ativista. Não. Entende isso? Não. E se tu és essa mulher que faz esse movimento, entende uma coisa. Nem todas nós precisamos de fazer os mesmos movimentos. Nem todas nós precisamos. Cada uma, da sua forma, pode contribuir, sim, para a evolução da humanidade. Pode contribuir, sim, para que uma nova história seja contada. Pode contribuir, sim, para que a nossa voz ecoe nas gerações futuras, como as vozes de outras mulheres ecoam até hoje nas nossas gerações. Mas se a forma dela... Imaginemos, nós temos a Joana e a Maria. A forma da Maria não é ir à rua e levantar as cartazes. Por que tu, Maria, que tens essa forma de fazer, que achas que é preciso ser feito esse tipo de ações, precisas de condenar a outra? Se a forma da outra, por exemplo, for escrever sobre o assunto. Come on! Não nascemos todas com os mesmos dons, com as mesmas personalidades, com o mesmo chamado, com o mesmo propósito. Entende isso. Se o que há na tua educação é ir à rua e lutar, vai à rua e luta. Mas não tenta fazer aquela que só sabe escrever, porque é a forma dela de usar a voz dela para comunicar aquilo que ela sente, de que o que ela está a fazer é pouco. Ou do que ela está a fazer não serve. Serve muito. Tá? Então, muitas vezes, quando eu falo do sistema, e eu trouxe esse exemplo feminino justamente para vocês entenderem isso, não quer dizer que o sistema são só os homens, ou o governo, ou whatever. Não. É tudo aquilo que acontece cultural, socialmente, politicamente falando,
que vai oprimindo o nosso direito de ser quem nós quisermos ser. A nossa liberdade enquanto seres humanos e enquanto mulheres. Então, eu quero que tu pares e penses e analises, tá? Disso tudo que eu trouxe aqui, qual desses motivos tem dificultado a tua ação? Tem dificultado para que tu, de facto, deixes de ser simplesmente uma sonhadora e comeces a ser uma sonhadora em ação. Ok? E lembrando, não precisa ser da forma de outras pessoas. Pode ser da tua forma. Simplesmente faça. Faz o que tu precisas fazer pela realização dos teus sonhos. Porque os teus sonhos, entende isso, eles não são só teus. Tu podes até pensar que são, mas eles não são. Eles são sonhos daquelas que vieram antes de ti, que nem sequer tinham o direito de abrir a boca e falar sobre esses sonhos. E são sonhos que a próxima geração, a que virá depois de ti, vai usufruir da tua coragem, da tua ousadia de teres ido atrás desse sonho. Por isso é que para mim é extremamente fundamental fazer o que eu faço, falar o que eu faço. Porque quanto mais mulheres entenderem isso e fizerem a sua parte, do seu jeito, nem que seja dentro da casa delas. Não precisa ser num podcast, por exemplo. E contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor. Não só para nós mulheres, mas obviamente é esse o direito que eu defendo. Mas não só para nós mulheres, mas para toda a humanidade. Vai ser ótimo. Desde a educação dos teus filhos. Se tu tiveres uma palavra, se tu tiveres um impacto positivo na educação dos teus filhos, se eles se tornarem seres humanos melhores, tu já estás a contribuir para a mudança da humanidade. Entende isso? Existe uma potência muito grande em ser uma mulher que não apenas sonha, mas realiza. Ser uma sonhadora em ação, de facto. Porque muitas vezes são as pequenas decisões que tu vais tomar que vai mudar tudo. Eu sou a prova viva disso. Eu, se não tivesse começado o blog, se eu não tivesse... Primeiro, se eu não tivesse começado o blog, eu não teria tido a vontade de trazer a mesma mensagem que eu partilhava no blog, mas colocando a minha voz no mundo. Eu não teria sentido essa necessidade muito maior do que eu, que me fizesse enfrentar todo aquele medo que eu tinha do meu sotaque, de ser julgada e criticada pela minha voz, de não ser levada a sério pela minha realidade, pela minha criação, por onde eu vim, sabendo que a minha história hoje, eu tenho perfeita consciência disso, tem muito valor e muito peso para muitas pessoas, inclusive há pessoas que eu falo com elas sim, por meros escassos minutos, ok? E que já me dizem, nossa, tens de escrever um livro. Provavelmente esse livro um dia vai sair, né? Mas eu percebo que se não fosse essa minha ousadia de ter começado o blog, de ter vindo para o podcast e de começar a fazer as coisas acontecerem, a minha vida não teria mudado, a minha realidade não teria mudado e eu não teria inspirado tantas mulheres a irem atrás dos sonhos delas, porque eu sei que muitas mulheres, a partir, e aquelas que me acompanhavam ainda da época do blog, isso tudo, a partir de muitas vezes uma fala minha ou coisa do gênero, acabaram por criar um projeto. Eu tenho algumas que têm a coragem e a ousadia de, obviamente, me dizer isso. Querendo ou não, eu acabei por ser uma das pioneiras a começar com este movimento e essas coisas todas aqui em Portugal. Mas eu sei que mesmo nem todas as mulheres vindo falar comigo, eu sei do impacto que a minha mensagem tem, eu sei do impacto que a minha ação, o facto de eu ter me tornado uma sonhadora em ação, aquela que realmente acredita e vai atrás, tudo que ela fez. E com as minhas alunas eu vejo muito isso, né? Elas a tirarem projetos do papel. E o CDS é isso. Eu não é nessa fase agora da reestruturação que nós estamos, nas entrevistas com algumas alunas, uma delas, o que ela me disse é, o CDS é ação. O coragem de ser, ele te coloca em ação. Eu fiquei muito, muito feliz, porque obviamente tem tudo a ver com aquilo que estamos a criar antes de sequer ter falado com elas, revelado isso para elas. Mas foi justamente elas conseguirem ver isso, elas conseguirem perceber isso. Que o que eu estava a fazer com elas é tirá-las realmente dessa posição de apenas sonhadora e de serem sonhadoras em ação e se colocarem em ação para a realização dos sonhos dela. Porque eu digo sempre, gente, movimento movimenta, mas a ação, ela transforma.
forma. E eu espero que tu, a partir de hoje, ok, tu começas de facto a ser uma sonhadora em ação. E quando eu falo sobre tudo isso, sobre ser uma sonhadora em ação, eu quero que vocês percebam uma coisa. Não é sobre perfeição. Eu não sou perfeita. Eu mostro-vos muitas vezes em momentos onde as coisas à minha volta, as condições, isso tudo, não são perfeitas, mas eu não deixo de agir. Porque de verdade não é sobre perfeição, é sobre a consistência da ação. É sobre eu ser consistente nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos. E a partir disso, eu colher os resultados que eu quero colher. Porque eu vou ter que fazer muitos ajustes no meio do caminho. Eu vou ter que estar sempre a entender e a experimentar e a testar coisas novas e a entender como é que eu vou estar meio que a equilibrar-me neste mundo. Isso é extremamente importante de se entender. Então, ser uma sonhadora em ação não é sobre tu viveres sem medo. Isso não existe. Isso não existe, porque a cada nível que tu vais subindo e a cada nível que vai exigindo mais de ti, novos medos vão surgindo, novas partes da tua mente, do teu cérebro vão sendo desbloqueadas e muitas vezes tu vais entendendo que ali tem um bloqueio que precisa ser desbloqueado. Então não é de todo sobre perfeição, sobre não ter medo de agir ou coisa do gênero. Não, é sobre seres corajosa o suficiente para agir apesar do medo, porque a coragem é sobre isso. A coragem é sobre eu ter o medo, mas enfrentar esse medo. Isso é que torna uma pessoa corajosa. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. É uma pessoa que enfrenta os seus medos. Então, ser uma sonhadora em ação é ser uma mulher corajosa. É ser uma mulher que enfrenta os seus medos. É ser uma mulher que age apesar de todos os medos, dúvidas, incertezas, inseguranças que possam surgir ao meio do caminho. E é essa mulher que eu quero que tu te tornes. Ser uma sonhadora em ação, de facto, ok? É sobre ter fé. É sobre ter essa certeza de que vai acontecer e fazeres a tua parte. Só isso. É engraçado porque, inclusive, agora falando sobre isso, por causa de todo esse movimento, não é, que está a ser criado, uma das coisas que nós decidimos fazer é reativar a nossa newsletter semanal, mas agora ela se chama Sonhadoras em Ação. Então, todas as pessoas que estiverem inscritas nessa newsletter e quiserem receber semanalmente as nossas cartas com novidades, reflexões, insights, bastidores, coisas que eu só partilho por lá, estão convidadas, ok? Eu vou deixar o link também aqui na descrição e vocês podem se inscrever e fazer parte da newsletter e começar a receber semanalmente essa nossa carta. Então, se tu, neste momento, ainda não viste, não é porque estavas a assistir o episódio, o link para assistires esse vídeo, sim, inspirador, mas também provocativo, impulsionador, esse chamado e esse convite realmente às sonhadoras em ação, quase que a gente vai fazer uma reunion e conseguir juntar todas essas mulheres que são sonhadoras em ação ou que querem se tornar sonhadoras em ação. O link vai estar aqui na descrição, ok? Lembrando também que até o dia 25 de abril, o dia da liberdade aqui em Portugal, por causa de todo esse movimento, nós estamos com uma condição especial para quem quiser fazer parte do CDS e caminhar conosco. Por isso, assim, vão estar todas as informações ali. Se tu quiseres fazer parte, o link está aqui na descrição. Lembrando que essa condição só vai até o dia 25 de abril, tá? Não vamos estar a prolongar isso mais tempo. Inclusive, uma das coisas que nós vamos fazer nessa campanha de lançamento do nosso manifesto é justamente algo que nós não vamos voltar a fazer fora, ok? Porque não tem como, tá? É a última vez que nós vamos fazer essa condição especial. De verdade, tá? Vocês já perceberam que está muita coisa a mudar e quando eu digo que é a última vez, é mesmo a última vez que vamos dar essa condição especial porque nós queremos que tu caminhes connosco, que tu te tornes uma sonhadora em ação ou faças parte desse movimento de mulheres que são corajosas e vão atrás da realização dos seus sonhos. Todas as informações, todos os links que eu falei tá aqui. Assista ao manifesto e diz-me o que é que tu achaste. Se tu ficaste tão empolgada quanto eu fiquei. Partilha nos comentários sobre alguma coisa que te tocou, que eu quero muito, mas muito saber, tá? Estrela, a gente se vê no próximo vídeo,
na próxima semana, no próximo episódio do Sem Acenite Podcast. Tchau!